você tenta entender um pouco do que acontece no mundo da inovação, fica parecendo essa música, né? Pode achar até o beat envolvente, mas é muito difícil entender o que está acontecendo ali, né? Até porque a gente também tem aquela máxima falando, olha, na teoria é uma coisa, na prática é outra coisa. Mas o problema disso é que normalmente a gente acaba associando a teoria errada, ou melhor, a teoria não adequada para a prática que você quer ter. Então, assim, por exemplo, não adianta você ter um treinamento de snowboard e querer usar essa teoria para andar de skate, só que você está em cima de um negócio que parece uma prancha. Tem particularidades ali dentro, sabe? E a mesma coisa acontece com o mundo da inovação. E o maior perigo disso é que a gente passa pelas universidades, ainda mais a universidade de administração, que seria para você ter um contexto geral de como administrar uma empresa, mas você administra o quê? Uma empresa já existente para você otimizar os recursos dela para entregar mais aquilo que ela já está fazendo. Ou seja, é uma lógica de como você permanecer o bonde andando ali, né? Só tem que colocar as coisas no trilho, etc. Tá tudo bem. Agora, a esteira de criação de valor, de como você pega uma oportunidade, você cria ela, desenvolve ela, demanda uma certa teoria que é diferente da teoria clássica da administração. Isso não quer dizer que a teoria da administração clássica não serve para nada, longe disso. Mas quando a gente pensa em administração da inovação e uma administração clássica, a gente precisa pensar que é como se fosse comparar as teorias da física quântica com a física clássica. Ambas existem, ambas são muito importantes, só que cada uma fica no seu contexto. Então, o maior problema é justamente você pegar o contexto da sabedoria da administração clássica, né, dos negócios que já estão performando, e querer usar essa mesma bagagem conceitual para administrar a inovação. Aí começa a dar muito ruim. Beleza. E além disso, você tem os fatores humanos, políticos ali dentro, que no livro, claro, na teoria, vai te mostrar o cenário ideal de como você aplicar isso idealmente. E no dia a dia, você pode sim ter barreiras políticas, barreiras de influência, de recurso, que você não consiga implementar essa teoria que você pegou. Mas até aí, até mesmo a física clássica passa por esse tipo de problema. É só a gente ver, por exemplo, nos exercícios lá de física, tinha lá, desconsidere o atrito. Vou falar que o atrito não existe? Claro que não. É que eu estou simplificando o modelo para eu conseguir ter um entendimento básico de como funciona. Aí sim, no caso prático, etc., eu vou precisar desenvolver o meu cálculo, a minha análise de um jeito mais refinado. E a mesma coisa acontece com a administração da inovação. Se eu pegar uma teoria robusta e eu souber o meu contexto e aplicar os atritos do meu contexto, tenho uma maior chance de conseguir sucesso. E essa é a palavra chance, né? Não tem, por exemplo, as 10 lições da administração da inovação. Faça isso e vai dar certo 100%. Não tem isso. Mas tem uma outra coisa que é bem interessante, que a gente pode chamar de aprendizados da via negativa. O que é a via negativa? Um princípio clássico filosófico, que quando você não sabe definir algo, né, o que é alguma coisa, por exemplo, você não sabe definir o que é Deus, né? Fala, nossa, Deus categoricamente é isso, aquilo, aquilo. Você não tem essa verdade absoluta para falar o que Deus é. Demã. Mas você pode começar a falar, tá, e o que Deus não é? Falar o que Deus não é muito mais fácil, né? Você começa a ticar, vai eliminando, falar, ah, beleza, eu entendi que não é isso, entendi que não é aquilo. E conforme você vai evoluindo na sua via negativa, você melhora esse seu entendimento. E na administração da inovação, a gente tem vários exemplos e vários princípios nessa lógica de via negativa. Ou seja, tenta evitar esse tipo de padrão, que a chance de você fracassar nesse padrão é bem mais alta.
Evitar ele não significa um sucesso imediato. Mas se você evitar, pô, melhor, hein? Vamos dar um exemplo. No vídeo anterior, eu estava falando sobre disrupção, né? Que a disrupção, ela não necessariamente é uma tecnologia super inovadora, e etc. Tem todo um contexto. Mas um outro ponto também dessa via negativa, que você tem que entender é, tá, eu tenho algo que pode ser uma disrupção, tá vendo? Mas eu preciso analisar o meu contexto para entender se essa disrupção que eu estou enxergando, se ela é uma disrupção para o mercado em geral ou se é para alguma empresa específica. Então, um exemplo, lá no próprio livro do Clayton, O Dilema da Inovação. Se você pega uma fabricante de computadores que tem o atendimento em loja presencial, né? Para montar, vender e etc. Se eu colocar a internet ali no meio, pô, é uma diferença bem grande de como ela está acostumada a vender, né? Uma relação mais próxima, né? Os pontos de loja que ela já tem, etc. Do nada eu vou querer colocar a internet ali para ela. Vou reduzir os custos, etc. Para essa empresa ali, pode ser que sim, o canal da internet seja uma grande opção para ela. Mas se eu pegar, por exemplo, a Dell, que vendia por telefone, que já era um canal mais frio, se eu coloco a internet ali no meio, eu não estou falando que isso é uma disrupção para a Dell. Na verdade, é um incremento. Se ela conseguir estabelecer esse canal online, vai substituir provavelmente o canal do telefone, da ligação fria, né? E ele começa a performar. Então, quando você está com uma possível disrupção, você tem que entender, poxa, será que é uma disrupção se eu olhar um player específico ou se eu pegar os top 3, top 4 players, também seria uma disrupção? Então, entender pontos como esse não é a matriz de sucesso, mas com certeza você tentar entrar no mercado com uma inovação que você acredita ser disruptiva e, na verdade, for uma inovação possivelmente incremental para um player existente, a chance dele te atravessar com muito recurso é muito maior. Então, às vezes a gente pode achar que tem muita coisa aleatória que não dá para entender no mundo da inovação, mas você precisa só da lente correta.